tudo bem? Eu sou a Graziele e esse é mais um vídeo do Confusidades. Neste canal a gente fala sobre livros e fé e tudo aquilo que aquece nossa alma. E dessa vez eu vou falar sobre literatura e cristianismo, e principalmente como a literatura influencia na nossa vida cristã. Se você é cristã e ama ler, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que vai valer a pena. Mas claro, antes não se esquece de se inscrever no canal e também me seguir nas outras redes sociais, que eu falo sobre livros e outras coisas por lá. Você já ouviu a frase "você é o que você come"? Pois é, na minha opinião, isso também serve para o que a gente lê. A leitura é uma forma poderosa de moldar nossos pensamentos, nosso imaginário e até mesmo as nossas decisões. E como cristãos, somos chamados a vigiar tudo aquilo que entra no nosso coração, e isso inclui a literatura. E como Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 45, a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de leituras vazias, muito sensuais e muito tóxicas, vai influenciar de alguma forma a nossa vida, mesmo que sutilmente. A verdade é que nem tudo que tem capa bonita vale o nosso tempo. A gente vê mesmo muitos livros com algumas ilustrações muito fofinhas, e quando a gente vai ler tem um monte de hot. Gente, é romance fofinho ou é hot? Se for hot, já coloca logo na capa, assim, deixa explícito que aquilo ali vai ter cenas explícitas. Mas não coloca uma ilustração fofinha falando que é um romance fofinho. E aí, quando a gente vai ver, tem muitas cenas que não nos convêm. A verdade é que muitos livros, eles romantizam o pecado de alguma forma, e aquilo acaba entrando no nosso coração. E muitas vezes, se você tem algum problema com a castidade, quando você lê esse tipo de livro, vai ficar no seu imaginário, vai te fazer pecar de alguma forma, você vai estar pecando contra a castidade. Então, eu sou totalmente contra meninas católicas que leem livros com hot. E uma coisa que eu não tô falando que o livro, você não pode ler livros que contenham cenas de sexo. Não é isso. Porque muitas vezes cenas de sexo são importantes para o desenvolvimento da história. Eu li um livro chamado Queenie, que eu tinha muitas cenas de sexo, mas que elas eram importantes para a história. Então, eu não tô dizendo isso, mas quando a gente lê livros que só tem essas cenas de hot, eles acabam entrando no nosso imaginário, entrando na nossa mente, nos fazendo pecar. E como a gente sabe, a melhor forma de vencer o pecado é fugindo dele. E gente, eu não tô exagerando de verdade. Eu já li muitas coisas que me deixaram inquieta, me deixaram assim, muito, meu Deus, eu estou pecando aqui lendo isso. Participava antes de um clube de livro, e que todo mês a gente tinha que ler alguma coisa. Era sempre leituras pesadas, e aquilo começou a me deixar muito mal espiritualmente. E eu falei, não quero isso pra mim. Não quer dizer que eu também só vou ler romancinhos ou livros espirituais. Não, a gente precisa de um livro que dê um tapa na cara da gente de vez em quando. Mas também só ler isso o tempo inteiro deixa a nossa cabecinha assim meio lelé, e o nosso espiritual mais lelé ainda. Então, todo livro que você lê, você tem que primeiro se perguntar: isso daqui tá me fazendo bem? Ou ele está me deixando inquieta de alguma forma? Isso daqui tá me aproximando ou me afastando de Deus? Isso daqui tá me trazendo algo bom? Seja um entretenimento divertido, que me deixe feliz, alegre, ou seja um livro para me fazer pensar. Porque a literatura também não é só para você ficar pensando, para você mudar de vida. Literatura também é entretenimento. Então, gente, por favor, leiam literatura. Não fiquem só lendo livros espirituais, ou lendo livros biográficos, ou lendo livro de desenvolvimento pessoal. Eu vou ler isso porque isso vai me agregar. A literatura também te agrega, e a literatura também é entretenimento. Literatura também é para passar o tempo, é para se divertir. Então você tem que pensar: o que essa leitura tá me trazendo? Ela tá me divertindo? Ela tá fazendo eu passar o tempo? Ela tá me fazendo refletir? Ou ela não tá me trazendo nada? Pelo contrário, só tá me fazendo ficar inquieta, ficar preocupada, só tá me deixando mal. Então, como escolher o que ler? Eu vou falar uma coisa aqui que parece muito assim estranho, mas reze.
Peça ajuda à luz do Espírito Santo, porque de verdade o Espírito Santo é um ótimo bibliotecário. Quando você começar a ler um livro e você perceber que ele tá te deixando inquieto, que tem alguma coisa ali que tá te incomodando, peça ajuda do Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele vai te guiar pro caminho certo. Outra coisa, consulte resenhas confiáveis. Tem muito influenciador cristão por aí. Sério, eu descobri recentemente que tem muita gente cristã indicando o livro, então procure esses influenciadores cristãos no mundo PookTok, porque eu te garanto que tem. E não se apegue só ao cristianismo católico, né? Falando isso por ser católico, mas tem muito protestante fazendo conteúdo bom, então olhe para a resenha do que eles estão fazendo. Aqui, por exemplo, eu faço muitas resenhas de livros que nos convém ler, então me segue aí para as minhas dicas de livros. Outra coisa é olhar para a vida do autor. O que aquele autor pode te oferecer? O que aquele autor confia? O que aquele autor acredita? Então olhe para a vida do autor e entenda o que ele pode ou não te oferecer ali naquela escrita, porque muitas vezes o livro ele vai refletir a verdade do autor. Então, se o autor não acredita exatamente naquilo que você acredita, ele não vai te trazer coisas boas. E eu não tô dizendo aqui que você só tem que ler livros cristãos de autores cristãos. Não é isso, gente. Por favor, não é isso. Mas você prestar atenção no autor que escreveu aquele livro para poder relativizar algumas coisas que tá escrito. Porque se você lê tudo ao pé da letra e deixa aquilo entrar na sua vida, você vai acabar sendo muito influenciado. Então tenha uma leitura crítica. E essa é a outra dica. Tenha uma leitura crítica. Leia, mas compreenda aquilo que você tá lendo e não apenas aceite tudo de mão beijada e tá bom, aceitei aquilo. Então tenha uma leitura crítica em todos os livros que você lê, para não se deixar levar por muita coisa que não se pode. Outra coisa é também seguir editoras que tem ali uma curadoria mais detalhada, mais específica. Tem a Thomas Nelson, que tem livros de ficção protestante muito interessante. Ainda é uma falha nas editoras católicas. Eu acho que as editoras católicas elas focam muito mais em livros espirituais, em livros mais de desenvolvimento pessoal e não em ficção. Eu tô tentando abrir esse caminho, mas tá difícil. Mas eu acho que as editoras católicas podiam abrir ali um espaço nas editoras pra colocar a ficção cristã, porque ela é importante sim pro desenvolvimento dos leitores. É uma leitura que edifica a nossa alma, então eu acho que as editoras católicas podiam seguir o exemplo de algumas editoras protestantes que abriram seus espaços para a ficção cristã. Então escutem o que eu tô falando, editoras católicas aí, então abram seu espaço para nós, escritoras católicas que escrevem ficção cristã. E eu vou abrir meu coração aqui pra vocês, que sim, houve um tempo que eu lia de tudo, e li alguns livros hots assim, e aquilo começou a perceber que não tava me agregando em nada, pelo contrário, estava me deixando inquieta, estava assim, não quero isso. E como eu disse, na época que eu participava desse grupo do livro, em que a maioria dos livros do mês eram livros pesados, com os temas muito complexos, eu me sentia mal e parecia que minha ansiedade atacava ao ler aqueles livros, e aí eu percebi que eu precisava sim escolher aquilo que eu lia. E quando eu comecei a escolher aquilo que eu lia e a procurar a ler livros de ficção cristã, livros que me agregam mais, eu acho que minha vida mudou em muitos aspectos. Eu consegui crescer, e com a literatura, não com livros de autoajuda. Não foi com livros de autoajuda que eu melhorei, mas foram livros de literatura que agregaram na sua história coisas positivas que me fizeram crescer. Então quando a gente consegue fazer uma curadoria daquilo que a gente lê, eu acho que isso é bom para a nossa alma, bom para nossa vida espiritual. A gente consegue rezar com mais clareza, tem uma intimidade melhor com Deus. Então escolha com cuidado aquilo que você vai ler. Tenha uma curadoria mais detalhada. Não leia tudo que aparece, tudo que indicam, você vai lá e lê. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui com tanto carinho, porque
realmente é algo que eu vivi e eu queria partilhar com vocês. Existem muitos livros bons, eu já compartilhei algumas dicas de livro, acho que nas minhas outras redes sociais de ficção cristã, e tem muitas outras, tem os meus próprios livros, né, porque eu vou fazer o meu merchan aqui, meus próprios livros de ficção cristã, que é Catarina e Quando Sol se Pôr, então vão lá ler, tem o livro físico e o e-book, eu vou deixar aqui pra vocês lerem, leiam meus livros. Quando eu entrei nesse mundo, comecei a postar coisas, comecei a procurar, eu conheci muitas escritoras católicas que escrevem muito bem e que precisam, assim, ter mais apoio, ter mais visibilidade. Então, apoiem o Mundinho de Ficção Cristã. E agora eu quero saber de vocês, qual foi o último livro de literatura que te fez aproximar de Deus? E tem algum título de ficção cristã que você recomenda? Comenta aqui embaixo. Eu quero muitas indicações de livros de ficção cristã aqui embaixo para que a gente possa ler literatura elevando a nossa alma. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal. E é isso, gente. Tchauzinho, que Deus abençoe vocês e ótimas leituras.